Olá a todos, como eu tinha prometido para vocês, estou gravando aqui essa aula com aquela atividade do carro, tá? Então, nesse caso aqui, vocês devem lembrar, a primeira coisa que a gente fez foi acessar aqui a busca de imagens do Google. Eu digitei aqui um nome para facilitar a minha busca, já sabia qual era o tipo de imagem que eu queria, então coloquei, por exemplo, aqui o New Civic lateral. Eu cliquei aqui para abrir essa imagem, certo? E quando ela apareceu, né, eu visualizei a imagem original e salvei depois o meu arquivo, tá? Então já salvei o meu arquivo aqui, ó, no desktop, tá? Na minha área de trabalho. E eu vou abrir então essa imagem no Photoshop, tá? Então vou abrir aqui a minha imagem no Photoshop. Como eu tinha explicado para vocês, aqui na minha máquina eu estou usando o CS6, mas vocês podem trabalhar usando outras versões aqui, seria da mesma forma, tá? Bem, para começar, eu falei algumas coisas sobre atalhos, por exemplo, eu posso usar Ctrl+, para aproximar o zoom, ou Ctrl-, tá? Para reduzir, tá? Então vou usar aqui o meu Ctrl+. Se eu segurar a barra de espaço e manter pressionado, eu posso mover, né, a imagem na minha tela, com essa mãozinha aqui, ó, pronto, ok? A outra coisa é em relação à ferramenta que a gente vai utilizar para o recorte. Aqui, ó, logo abaixo da ferramenta de mover, você tem a ferramenta de seleção. Normalmente ela está nesse formato, ó. Se você clica e mantém pressionado, aqui você vê os outros formatos, e nesse caso aqui eu vou escolher o formato elíptico, tá? Depois de fazer essa escolha, eu vou posicionar o mouse mais ou menos aqui, ó, no centro da roda, tá? O melhor que eu conseguir fazer. Clico e começo a arrastar. À medida que eu vou arrastando, a seleção vai ficando irregular. Se eu mantiver pressionado aqui com a outra mão a tecla Alt e também a tecla Shift simultaneamente, eu posso ir abrindo aqui essa minha seleção até o ponto que eu julgar necessário. Por exemplo, até aqui, acho que já está legal. Então eu vou soltar, ok. Soltei primeiro o mouse, tá? Depois as teclas. Eu posso usar as setinhas aqui no meu teclado para fazer algum ajuste, caso eu ache necessário, certo? Aqui já está ok. Bem, uma vez que tenha feito essa seleção, eu vou separar essa parte da imagem que eu tenho selecionada em uma outra camada. Para fazer isso, basta pressionar as teclas Ctrl J. Pronto. Pressionei Ctrl J, o Photoshop separou para mim aqui, ó, de maneira que se eu tirar aqui, ó, a visualização, você vai ter a imagem do background escondida, e aí você vai visualizar que na camada que a gente criou só existe essa roda. Vou ligar de volta aqui, ó, tudo bem. Bem, vou organizar meu arquivo agora colocando nomes nas camadas, tá? Clicar duas vezes aqui no tem Layer 1 e vou colocar aqui, por exemplo, roda, certo? Tanto faz se colocar maiúsculas ou minúsculas, não vai fazer nenhuma diferença pra gente. E no lugar da camada de background, eu vou clicar duas vezes aqui e vou colocar simplesmente carro, tá? Então, dessa forma, eu já organizei meu arquivo, eu tenho aqui uma camada com a roda, outra camada com o carro. Agora eu vou simplesmente salvar. Ah, desculpe, na verdade eu preciso apagar o background, né? Porque essa imagem já tem um fundo branco e seria interessante que a gente apagasse esse background, porque se depois a gente quiser substituir a imagem de fundo, fica mais fácil, tá? Então eu já vou aproveitar que estou aqui no Photoshop, que tem muito recurso para recorte, e já vou apagar esse background direto aqui no Photoshop. A maneira mais fácil e rápida de fazer isso, embora não seja mais precisa, depois eu vou explicar outros processos de corte para vocês, é usando essa ferramenta aqui, ó, tá? A quarta ferramenta, que é a ferramenta da varinha mágica, tá? Então eu vou clicar aqui na ferramenta da varinha mágica. Nesse caso, como esse carro ele tem vários tons claros, certo? Para não correr risco de apagar mais do que deve, eu vou deixar a tolerância, certo? Que aqui em cima, quando você clica na ferramenta, carrega as opções. Eu vou deixar essa tolerância baixa, por exemplo 10 aqui, certo? 10 é uma tolerância legal, tá? Não preciso perder muito tempo com isso. Deixar aqui, ó, simplesmente colocar em 10. Tenha certeza de que a camada carro está selecionada, porque senão você não vai conseguir recortar, né? Está selecionada. Vou clicar aqui, ó, para selecionar. Então, selecionou já toda essa parte branca aqui, ó. Então eu posso deletar. E também ficou um pedacinho aqui, ó, embaixo do carro. Eu vou clicar aqui também e também vou deletar. Pronto. Como eu falei, esse recorte não é o recorte mais preciso do mundo, tá? Mas eu também não preciso muito mais do que isso para trabalhar aqui. Depois eu vou explicar para vocês em outras aulas, outros processos que o recorte pode ser mais preciso, tá? Muito bem, agora eu já estou com o meu arquivo pronto e vou realmente salvar. Então venho aqui, File, vou escolher um salvar como, não Save As, e eu preciso dar um nome para o meu arquivo, vou chamar simplesmente de carro. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo, aqui, ó, que no Mac ele chama de mesa. É preciso verificar se o formato realmente já está em Photoshop,
tá? Como está nesse caso, e confirma aqui salvando. Para essa caixinha, né? Só para você dar OK em relação à compatibilidade. Pronto, OK. Não vou precisar mais do meu Photoshop, posso fechar o Photoshop, tá? Pronto. E vou abrir então agora meu After Effects, tá? Pronto. Abriu aqui o After Effects, vou importar o meu arquivo. Posso fazer isso aqui no menu File, Import File, certo? Posso simplesmente clicar aqui, ó, 2 vezes na minha janela de projeto ou pressionar Ctrl I como eu fiz agora. Pronto. Pressionei Ctrl I, estou visualizando aqui, ó, na minha área de trabalho, ok? O meu arquivo que eu já salvei, né, o arquivo carro, né, PSD. Aqui é importantíssimo que você lembre de configurar para que ele importe como composição, porque do jeito que ele está aqui, ó, que é a opção padrão, ele ia importar como uma única foto, não ia fazer diferença se a gente tivesse salvo em camadas como a gente fez. Então vou clicar aqui e vou escolher a opção aqui, ó, Composition, tá? Muito bem. Escolhi essa opção, vou mandar abrir. Essa telinha aqui que ele apareceu é só confirmando se você quer manter as camadas editáveis, já que vem um arquivo do Photoshop e tal. Se não precisa trocar nenhuma configuração aqui, basta dar OK. E especificamente aqui, ó, eu já carreguei então o meu arquivo para dentro da composição. Para que eu possa visualizar, eu vou clicar agora 2 vezes aqui nesse ícone, né, o ícone da composição. Pronto. Quando eu clico 2 vezes aqui no ícone da composição, ele carrega a imagem aqui para mim, certo? Nesse caso aqui, possivelmente, dependendo da configuração do teu After Effects, esse background aqui ele pode estar aparecendo assim, ó, por exemplo, certo? Preto ou branco ou outra cor diferente. Eu sugiro que você ative nesse botão aqui, ó, que é o Toggle Transparency Grid, que é o botão que fica ao lado da Active Camera, para que você possa visualizar ele no modo como ele veio do Photoshop, com aquele background transparente, tá? Bem, então com isso a gente já consegue trabalhar. Eu vou então começar a configuraçãozinha aqui para vocês da animação, né? Eu falei para vocês, só para vocês lembrarem, né? Que, por exemplo, se eu selecionar aqui a camada do carro, tá? E apertar a letra P, aparece então a propriedade de Position, não é isso? Se eu apertasse a letra R, aparecia a propriedade de rotação, certo? T para transparência e assim por diante, tá? Vou deixar aqui no P, que é o meu Position, certo? Como eu falei para vocês, ó, se eu alterar valores, por exemplo, aqui, ó, esse valor aqui, ó, o veículo vai se mover para um lado ou para o outro. E se você, ó, alterar esse outro valor, você vai mexer na vertical, tá? Uma X, outra Y. Pronto, se eu clico com o botão direito do mouse aqui, ó, eu posso escolher resetar, que ele volta para a posição original. Como vocês viram enquanto eu estava mexendo aqui, a roda não veio junto com o carro, né? Como é que eu posso resolver isso? Ó? Eu tenho isso aqui, ó, que é o Peak Whip, né, o rabinho de porco, onde você pode, ó, associar a camada da roda à camada do carro. Então eu vou prender, ó, a roda no carro, só clicar e arrastar. Pronto. Isso aqui indica que agora a roda está presa no carro. Se eu clicar aqui, ó, no carro e arrastar, ó, a roda vem junto, certo? Pronto. Vou resetar novamente aqui a posição para ele voltar para o lugar original. Pronto, muito bem. Então nesse caso eu vou animar primeiro a roda, tá, pessoal? Então a primeira coisa que eu quero fazer é ajustar o tempo da minha composição, certo? No meu caso já está com o tempo certo, mas eu vou fazer isso só para mostrar para vocês como é que faz e também caso a sua composição não esteja no tempo correto. Então para isso, ó, a gente vem aqui no menu Composition, você vai clicar aqui em Composition Settings, que seriam as configurações da nossa composição. Então vou clicar aqui e nessa caixa que aparece aqui com as configurações, verifique a velocidade, tá? Essa velocidade, normalmente a gente trabalha com essa opção aqui, ó, 29.97, então essa que a gente vai trabalhar, certo? Configurei aqui nessa velocidade e aqui é o mais importante para a gente, é a duração da nossa animação. Eu tinha falado para vocês que aqui é hora, né? Depois minutos, segundos e depois os frames, tá? Então como eu quero uma animação de 5 segundos, eu digito aqui, né? Certo? 5 caso tivesse diferente. Aqui já está certo, não precisa alterar, é só dar OK mesmo, tá? Pronto. Então, ó, eu vou ficar com 5 segundos de duração então na minha composição. Muito bem, como falei, agora eu vou animar primeiro a roda. Clico lá na camada da roda, tá? Vou apertar a letra R e aparece a propriedade de rotação. Como eu expliquei para vocês na sala de aula, esse primeiro parâmetro que está antes do X é o número de voltas inteiras, tá? E aqui o ângulo, caso eu quisesse mexer só no ângulo. Nesse caso, para começar a minha animação, eu preciso verificar se o meu cursor, né, que é esse indicadorzinho aqui, ó, essa linha vermelha, ele está no início do tempo.
Eu estou vendo que ele está bem coladinho aqui, e também estou vendo porque aqui o tempo está em 0. Tá? Então isso é a indicação que eu estou no início do tempo. Então como é que essa roda deveria estar no início da minha animação? Parada. Então ela está aqui, ó, 0 volta, 0 grau. Então está tudo correto, eu posso gravar. Como vocês sabem, para gravar é só clicar no reloginho aqui. Ó. Pronto. Quando eu faço isso, ó, ele cria um ponto aqui, que é o meu quadro-chave, indicando ó, que é o valor de que no tempo 0, o valor dessa minha roda também é 0, ou seja, parado. Tá? Aí eu vou então aqui para o final da minha animação. Pronto, coloquei o cursor lá, o máximo que eu consegui aqui para a minha direita. Pronto. E quando eu faço isso, ele vai indicar aqui ó, o tempo como 4:29, certo? Que é o máximo aqui antes de 5 segundos. Quando o meu tempo estiver lá no final, essa roda eu quero que ela já tenha dado 5 voltas inteiras. Como eu expliquei para vocês lá na sala de aula, em função do ângulo de giro dessa roda, para que ele possa girar a roda para o ângulo correto, eu vou colocar na verdade menos 5, o que vai indicar que ele vai dar 5 voltas no sentido anti-horário. Tá? Então pronto. Nesse caso aqui ó, seriam 5 voltas no sentido anti-horário e 5 voltas inteiras. Você deve observar, tá? É imprescindível que você observe que agora existem 2 pontos, ó, um no início, tá? Aqui no início, e o outro aqui ó, no fim, certo? Se houver 2 pontos, e se esses pontos têm valores diferentes, né? O primeiro ponto tem valor 0, né? E o segundo ponto tem valor menos 5 voltas, provavelmente a nossa animação já está funcionando, certo? Vou dar um play aqui, ó, certo? Vocês podem dar play usando a tecla 0 do teclado numérico de vocês. Como eu estou gravando aqui no notebook, não existe teclado numérico. Então vou clicar aqui para poder visualizar. O que foi que aconteceu? A minha roda ficou girando ó, de forma errada. Isso aconteceu porque eu não tinha corrigido o centro de rotação da roda. Tá? Então eu preciso corrigir isso. Vou voltar aqui para o início, né, como tinha explicado para vocês. E eu preciso corrigir o meu centro de rotação, que é esse pontinho aqui da roda. Tá vendo? Eu preciso deslocar esse pontinho para o centro da roda, senão ele vai ficar girando errado. Então, como é que eu faço isso? Usando essa ferramenta. Eu vou clicar nesta ferramenta e vou posicionar então ó, esse centro aqui, ó, o melhor que eu puder aqui, ó, próximo do centro da roda. Tá? Posicionei aqui, ó, tá? Vamos ver se eu fiz um bom trabalho. Vou dar um novo preview aqui. Olha aí, certo? Agora ela está girando naquele ponto. Então, está o correto, certo? Muito bem. Já fiz a animação da roda, certo? Vou aproveitar agora que essa roda já está animada e vou usar essa mesma roda para criar a roda de trás. Então, ó, com a camada da roda selecionada, vou apertar Ctrl D. Pronto, ele criou aqui então ó, a roda 2, certo? E com essa roda 2 aqui criada, eu posso simplesmente, usando aqui a seta, tá pessoal? Cuidado, ó. Usa a seta, porque se você pegar com essa ferramenta aqui, ele vai tirar o centro do lugar, né? Então eu peguei a seta e posso simplesmente pegar essa duplicata da roda e levar aqui para trás. Vou posicionar aqui, como achar legal, pronto. Vamos ver como ficou? Certo? Então agora eu já tenho ó, as 2 rodas funcionando, já que era uma duplicata. Tá? Muito bem. Agora só falta fazer o movimento do carro. Como as rodas já estão presas no carro, é muito fácil, né? Eu só preciso selecionar aqui ó, a camada do carro. Estou com o meu cursor no início, não esqueçam de verificar, tá pessoal? Você tem que começar a animação sempre do começo. Você começa do começo, é bem óbvio isso, né? Então, estou com o cursor aqui, eu sei que está no início porque está aqui 0, tá? E vou colocar para gravar o parâmetro de posição do carro. Como eu falei para vocês, se não estivesse aparecendo, se tivesse qualquer outra coisa aqui, ó, é só apertar P que aparece aqui a posição. Você vai clicar aqui para ativar, tá? Ativei o reloginho de posição. E vou colocar, ó, clicando aqui diretamente no carro, ó, a posição que eu quero começar o carro. Por exemplo, vou colocar aqui bem atrás. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho meu zoom aqui para poder visualizar direitinho. Pronto. Vou posicionar o carro aqui, por exemplo, aqui. Pronto. Isso aqui ó, é bom porque serve de guia para você ver se está alinhado, certo? Então posicionei o carro bem lá atrás, tá? Ele já gravou a posição inicial aqui, ó, onde está o meu cursor, tá? Certo lá, está no início. Vou agora levar meu cursor até o máximo que eu conseguir lá atrás, ó, lá no final. Fui lá, ó, levei o cursor até encostar do lado direito, certo? Estou lá no final, eu posso simplesmente ó, pegar aqui o carro, ó, certo? E levar para o outro lado, certo? Peguei aqui o carro, levei, ó, sempre usando essas guiazinhas aí como referência, tá? Pronto, posicionei, está pronta a nossa animação. Vamos ver como é que ficou. Dá o play novamente.
certo? Ele passa primeiro bem rápido, porque ele está carregando, e depois ele mostra normal. Vou aproximar aqui um pouquinho mais para vocês poderem ver melhor. Ó, certo? Então, está feita a nossa animação, certo? Eu não vou explicar para vocês nessa aula como gerar o videozinho depois no final, porque toma um pouquinho mais de tempo. Depois eu faço uma outra aula especificamente sobre como exportar, porque eu também vou explicar ainda um pouco mais sobre essa teoria para vocês aí na sala de aula, tá? Então, por enquanto era só isso. Espero que vocês todos consigam fazer, tá? Tentem, ou pelo menos assistam a aula para relembrar aqui os conceitos e assimilar as ferramentas, tá? E até a próxima.